Eu queria colocar uma questão, porque muito se fala sobre aquilo que se convencionou se chamar sobre a Pax Romana. A ideia de que o Império ele garantia que todos os povos ali, por meio de uma intervenção militar, ou até mesmo política, social e tudo mais, organizasse e colocasse isso e as culturas abaixo dela para que possam viver de maneira harmoniosa. Vamos colocar especificamente assim. O quão isso também está ligado com uma questão divina. O quão isso... Porque muitas vezes, a gente pula para Apocalipse. E se o pastor, se o professor, ele não de escola bíblica dominical não explicar que era um contexto de perseguição, automaticamente a nossa tentativa de ler Apocalipse está na onde? No futuro, no que está acontecendo agora. Porque o que João viu para nós hoje. Agora, diante disso, o que a gente poderia levar em consideração da Pax Romana, desse conceito de divindade e como os primeiros leitores eles entendiam Apocalipse como uma espécie para apaziguar, alguma coisa do tipo. Fiz entendido com a pergunta? Cara, eu acho que é importante para responder a tua pergunta perceber que sim, existe uma perseguição iminente. Em outras palavras, a gente não tem certeza que as igrejas da Ásia estavam sendo diretamente perseguidas, mas existe uma percepção de que a perseguição é possível. E existe uma sedução da Pax Romana. E isso fica bem claro nas cartas das igrejas. A ideologia de Roma promete uma série de benefícios se você sucumbir a ela, se você capitular. E você fazer parte das guildas comerciais da sua cidade, você vai ter que prostituir algumas das suas ideias, você vai ter que fazer parte de alguns cultos, alguns rituais que não deveria. Quando você olha para as reprimendas, os juízos sobre as igrejas da Ásia, muitas vezes a preocupação é sincretismo, muitas vezes a preocupação é se mesclar com a cultura e os costumes daquela cidade específica. Por que isso? Porque a Pax Romana é sedutora. Porque você dizer que César é o verdadeiro senhor não é uma coisa que você declara apenas com a boca. Às vezes você se furta de declarar com a boca, mas com o teu coração tá lá. Ou seja, é uma coisa confortável. A Pax Romana, diante de um mundo de incertezas, eu tenho uma paz. Ou seja, eu tô protegido dos inimigos. Desde que eu pague o tributo aqui, não incomode status quo, o status quo, exatamente. E aí, evangelizar na praça pública, às vezes, é incomodar o status quo. Deixar de participar de alguns cultos... A igreja fora da sinagoga Vou dar um exemplo. O antijudaísmo surge numa dessas. Surge um monte de dessas. Mas uma das coisas que ocasiona o antijudaísmo na antiguidade é não se conformar com alguns cultos públicos. Roma deixava você adorar quem você quisesse. Você quer adorar quem você quiser na tua casa, Roma não vai implicar com isso. Você quer na tua casa não adorar César, Roma não vai implicar com isso. Não tem uma lei que vá fazer você ir pra Cova dos Leões. Fazendo paralelo com Daniel, tá? Só que, imagina uma cidade, e aqui eu tô dando exemplo real, tá? Imagina uma cidade que volta e meia tem um abalo sísmico. Como que essa cidade lida com o abalo sísmico? Vamos fazer sacrifícios aos deuses para amainar a ira dos deuses e não ter mais terremoto por aqui. Só que a gente sabe que vai continuar tendo terremoto. E aí tem o próximo terremoto. A culpa é de quem? É de quem não veio aqui fazer culto público para a deusa patrona da cidade. Obviamente, os judeus da dispersão vão ser os primeiros a sofrer com isso. Então, quando você pega os primeiros séculos antes de Cristo, já existe um antijudaísmo que é proveniente de uma série de coisas, mas inclusive esse tipo de coisa. O autor de Apocalipse está sugerindo para o pessoal das igrejas da Ásia que não participe desse tipo de cerimônia. Aí você tem uma guilda comerciante que tem um deus patrono. E você faz parte dos comerciantes daquela cidade. É a tua atividade econômica. É aquilo que você... o teu ganha-pão. Porque não se dividia nessa época. Religião e de atividade econômica. E aí o que acontece? De repente você tem um conflito, uma guerra, e que uma cidade que era consumidora tua deixa de consumir o produto da tua cidade. De quem que é a culpa? Quem que é o comerciante que não tá vindo aqui pagar tributos pro nosso Deus patrono? É assim que se dá
a dinâmica de conflitos sociais e econômicos ligadas à questão da idolatria. Então, é uma dinâmica de perseguição iminente. E certamente uma dinâmica de sedução. Dentro dessa sedução da Pax Romana, o que o autor de Apocalipse está garantindo? Que César é uma caricatura do verdadeiro rei. Olha, vocês vão resistir. Ao resistir, vocês serão perseguidos. Não poderão comprar nem vender. Tá vendo só? Ao resistir, vocês serão perseguidos. Nossa, caiu agora o Deixados para Trás. Total, Agora caiu. Né? Mas quando vocês forem perseguidos, em vez de olhar para Roma e para os palácios e para o Senado e para o mármore e para o ouro, olhem para os céus e observem as estrelas, as nuvens, porque ali está o verdadeiro dono do universo. Em oposição àquele que se diz ser dono desse mundo que vocês conhecem. Uma pergunta agora. Acho que eu vou fugir muito do assunto, mas se a pergunta for muito ruim, tu vai para tuas anotações aí, tá bom, Gui? Não, a pergunta que eu ia fazer é a seguinte. É por isso que, de alguma forma, João escreve até um pouco nessa linguagem muito Fazia sentido para os leitores de João, porque, mano, ele usa muita linguagem estapafúrdia, assim, né? Figurada, tipo... Isso era... a literatura apocalíptica é marcada por isso mesmo, essa coisa muito estrombólica e tal. Faz sentido a minha pergunta? Porque, no fundo, é como se a galera, se alguém pegasse esse pergaminho, nesse papiro, sei lá no que ele escreveu, né? A galera, a galera tá tramando contra a gente, assim. Então tinha um pouco dessa... artifício anti-censura, né? Anti-censura, exato. Tipo, vamos aqui falar de um jeito que os nossos opressores não vão entender o que a gente tá lendo aqui. Nada a ver, mas é. Não tem nada a ver. Não Beleza, teria. próximo. Porque o pensamento cristão, ele era muito público. Ele não era escondido, assim. Os cristãos não tinham medo de tornar o que eles sabem. É tanto que os filósofos da época e todo mundo falam dos cristãos e parece saber muito bem o que nós falamos. Alguns com caricatura, mas muito bem. Mesmo a caricatura é montada em cima de algo que foi feito público. Então assim, de uma forma, era muito claro. Agora, Paulo também tem uma veia anti-imperial, e a gente vai perceber em Romanos. Atos não tanto. Atos você não vê em nem um minuto a Lucas falando contra Roma. Justamente, talvez, com medo de Paulo já estar preso e aquilo ia aumentar ali para ele, né, o problema dele. Então você não vê. Diferente de Mateus e Marcos, que coloca a culpa nos romanos, mas Atos não vai fazer isso. Então, o que significa? Que existe uma tensão com o império. Agora, o cristianismo nunca escondeu o que eles criam. Isso que o Vitor falou é muito importante, porque vai muito do tipo de perseguição que a gente pensa. A perseguição cristã, por exemplo, em 1 de Pedro, é uma perseguição que já estava acontecendo no meio do ostracismo. Ou seja, para você entrar naquela rua, naquela praça, fazer parte daquela sociedadezinha ali pequena, você precisa oferecer uma pomba branca com sangue nessa vasilha. Então você só vai fazer parte desse aqui. E fazer parte dessa aqui é dar o direito de você entrar naquele mercado que tem logo depois. Então, por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo faz aquela coisa sobre o mercado e o templo. O mercado era no centro da cidade, o templo da deusa era de lado do mercado e o templo maior era aqui. O que significa? A ideia é você tem o mercado e você tem o templo. E você tem mercado e templo. Para chegar, às vezes, no outro mercado, você tem que passar pelo templo, por esse corredor. Por quê? Porque senão tal Deus e tal Deus não vai gostar do que você vai pegar as coisas dele para comer. E Paulo precisa lidar com isso. Pedro precisa lidar com isso. A escolha com relação a fazer certas coisas em sociedade, cada vez mais ia ficando diminuta. E eles precisavam tomar essa atitude. Paulo trata disso em 1 Coríntios, como eu falei, e Paulo deixa claro, não vão no templo. Isso é uma coisa mais clara que Paulo deixa naquele livro difícil de 1 Coríntios. A única coisa que a gente vê assim, fuja da imoralidade e não vá no templo. Por que ele diz não vá no templo, mas coma tudo o que tiver no mercado sem perguntar? Ora, porque o templo era um ambiente de prostituição junto com culto a deuses, e você percebe, não vá lá. Só que tem a questão, será que tudo que está no mercado é o que eles precisam? Algumas coisas eram colocadas somente no templo. O Fih deixa isso muito claro, assim. Algumas coisas só estariam ali. Então, ou seja, é um tipo de perseguição em termos de ostracismo. Você não sei se a gente consegue perceber isso hoje, mas... O problema é tipicamente gentílico, né? Você quer água? Pois agora você tem que ir ali. Só que às vezes algumas leis e algumas provocações
começaram a surgir contra os cristãos. Isso. E aí era muito claro, do tipo, você não vai entrar ali, bota essa lei aí que o cristão não entra ali. Eu tenho uma coisa, só para iniciar esse ponto, eu tava uma vez pregando em Cochabamba, e eu passei 30 dias por ali, 30 e poucos dias na Bolívia. É Cochabamba, Bolívia? É, uma cidade na Bolívia, Aí perto cheio de de La gás, Paz. E foi Santa Cruz de la Sierra, uma cidade mais em cima, que eu ouvi um rapaz chegando pra mim dizendo assim, isso na época, isso há uns 10 anos atrás, eu não sei se hoje tá assim, hoje tem ainda, isso que eu vou falar, mas talvez seja muito mais flexível. Ele disse o seguinte, pastor, eu trabalho numa mina de carvão, e de mineradora mesmo também. E para eu entrar lá, agora eles estão pedindo um sacrifício. Que eu mate ali pros deuses e tal. Só que se eu não tiver ali, se eu não sacrificar aquilo ali, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir comprar certas coisas. E tem outra coisa, ele fala. Se em alguma outra mina dessa cidade me aceitarem e souberem que eu vim pra cá porque eu rejeitei aquilo, eles vão me deixar tudo mais difícil pra mim aqui hoje. Existe uma realidade hoje no mundo de um tipo de perseguição de que não é vou te prender, como o Vitor falou, né? Não é que eu vou te... Existe a perseguição... Não era perseguição do Coliseu. Isso, é porque na nossa... Perfeito, na nossa mente tudo é aquilo. Só que tem algumas perseguições que elas querem te matar por dentro. Elas querem te implodir. E Roma sabia fazer muito bem isso. É tanto que ela mesmo cai nessa armadilha e implode anos depois, né? Séculos depois. Então, acho que Apocalipse está lidando não só com um tipo de perseguição. Eu tô com medo que me batam em mim. Não é com relação à sua família. São coisas reais, né? E aí, respondendo à questão do Vitor, do Bíblia, eu acho que ele usa os símbolos, porque é uma literatura apocalíptica, mas também porque os símbolos representam também toda uma realidade deles, mais do que uma única coisa, ou há um uso do símbolo para poder ter várias camadas de significado, tanto para eles naquele momento, Uma linguagem universal. é uma linguagem universal também, mas eu acho que eu tô um pouco com o Bill aqui, com Gregory Bill, uma ideia de que existe algum tipo de camada no símbolo, onde vai servir para eles, vai servir para nós, vai servir para quem vier antes deles, e é algo deixa o texto rico, né?